Ei, sua linda lindeusa! Tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre fonte. Cris, o que é isso? Fonte de luz? Fonte de árvore de Natal? Que fonte? Vamos falar de fonte, vamos falar de você, né, lindeusa? Seja bem-vinda à Escola do Saber, o canal da empreendedora holística. Vamos nessa. Olha só, vamos pensar uma coisa? Em sistêmica a gente fala muito sobre fonte, né? De olhar para a fonte, de voltar para a fonte. E quando a gente está falando dessa fonte na visão sistêmica, a gente está falando do nosso sistema de origem, de onde nós viemos. Nosso pai, nossa mãe, dos nossos ancestrais, avós, avós, bisavós e todos que vieram antes. Mas a partir do momento que nos tornamos adultas, né, em que esse cordão umbilical se corta e a gente começa a construir o nosso sistema atual, vocês já devem ter ouvido ouvir esse termo que eu uso em outros vídeos, sistema atual, desse umbigo para frente. A gente está falando dessa fonte que é você. Porque, pensa comigo, ó, os teus relacionamentos, sejam eles todos, os amigos, sua família, seu sistema de origem, a sua família que você está construindo aqui, se você não é casado, ainda não tem filhos, mas enfim, seus amigos, as pessoas com as quais você se relaciona, seu trabalho, dinheiro, a sexualidade, relacionamento, vida, tudo que a compõe. Você é a fonte. Quando você não está bem, o teu relacionamento, aquilo que sai de você, a forma como você se relaciona, ela tem uma frequência, ela imprime uma energia ali, né? Você não tá 100%. Quando você tá maravilhosa, você tá bem, tudo flui. As coisas acontecem, você é vista, os clientes chegam, enfim, as relações são gostosas, as experiências são outras. Você é a fonte. Você é a fonte. Você saiu do seu sistema de origem com muitos conteúdos que você herdou do seu pai, da sua mãe, e estão aqui, foram misturados dentro de você, viraram essa matéria-prima que você se tornou. Você é o seu próprio conteúdo. E aí, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com as experiências que você viveu, com os conteúdos que estão aí dentro de você? Como é que você vai lidar com essas crenças estruturantes que te compõem, que estão aí, que são as suas raízes, né? Então, é disso que nós vamos falar hoje, que já estamos falando, e é para isso que você tem que olhar. Você tem que entender, deusa maravilhosa, que você é essa fonte de água que jorra e que vai se tornar o rio da sua vida. Então, se essa fonte não se manter reciclada, limpa, se você não olhar para ela continue jorrando de forma fluida, gostosa, no caminhar da vida, o que vai acontecer? Você vai acabar virando, como muitas pessoas, como os clientes que às vezes chegam para você na dor, como, vou dar o exemplo da Paulista, Rio Tietê, aquele rio bonito, né? Fonte de água limpa, vai turvando. E quando a gente fala de cuidar da fonte, a gente está falando nos 4 corpos, certo? A gente está falando da fonte do nível físico, corpo, que muitas de vocês negligenciam. Vocês deixam para lá, vocês não cuidam com a atenção que o corpo precisa. O corpo, ele é uma camada extremamente importante do nosso processo. E eu entendo, lindeusa, que muitas de nós acabamos negligenciando o nosso corpo por várias mensagens subliminares que vêm no nosso caminhar, até na nossa formação enquanto terapeuta, até nessas escolhas de caminho de espiritualidade, de autoconhecimento. Então, a gente estava falando de cuidar da fonte nos 4 níveis. Eu vou aprofundar rapidamente esses 4 pontos. Então, primeiro é o corpo, segundo é a mente, o corpo emocional, né? E o corpo espiritual. A gente precisa cuidar de todos eles, porque cada um deles tem função e tem uma ordem. Então, o corpo, a gente começa pelo que é mais fácil, que está mais aqui, que é tangível. E entendendo que o nosso corpo, ele é um recurso extremamente importante e que afeta os outros corpos. Os 4 corpos, eles têm uma conexão interdinâmica, eles interferem um no outro. Então a gente precisa cuidar deles, o que cada um deles está precisando. E pensar em Deus aqui, esses 4 corpos, eles agem em, às vezes, ritmos e estágios diferentes.
Às vezes o teu corpo está comunicando algo profundo que o teu espírito está pedindo. Às vezes é o teu corpo emocional, às vezes é o teu corpo mental. O corpo físico, de modo geral, ele é a boca dos outros corpos. É ele quem vai comunicar, porque ele é o que está aqui no plano material, é o que está mais tangível, é o que está para fora, é o que a gente vê. É ele que vai manifestar aquilo que os demais corpos, que são sutis, que são invisíveis, que a gente não vê e às vezes não está escutando. Então, é muito importante que você possa perceber isso. Começar a se cuidar mesmo, sabe? Começar a sistematizar o cuidado para o corpo, porque você começando pelo corpo, ele vai interferir de forma dinâmica e positiva nos demais corpos. Começa pelo simples, começa por aquilo que você pode, começa por aquilo que está na tua mão. É muito importante que quando você começar nesse processo de olhar para a fonte, de cuidar da fonte, você começa a eliminar os grandes esforços. Começa a usar aquilo que está fácil para você, que é tranquilo para você, que é acessível, que é fluido. Não fica querendo criar um trabalho a mais para aquilo que você precisa fazer. E até porque muitas de vocês estão numa certa urgência desse cuidado. Se você não cuidar de você, as suas relações vão estar adoecidas, o seu relacionamento com os teus clientes vai estar no esforço, na dificuldade, na dureza, você vai ficar com falta de energia, com falta de motivação, as dúvidas vão começar a vir, você vai começar a ficar ansiosa, você vai começar a procrastinar. A procrastinação, sua linda lindeusa, não é só apenas deixar de fazer tarefas, coisas que você precisa fazer, é um sintoma de algo mais profundo. Tem a ver com o adiamento de si mesma, tem a ver com falha no autocuidado, tem a ver com a falha na forma como você olha para si, na sua constituição de sujeito, na sua imagem de si, com essas ranhuras na sua imagem de si. Tem a ver com a falta de estima, com a falta de amor. Percebe como é muito profundo? Percebe como é importante olhar para a fonte? E aí só tem um ponto que eu quero fechar aqui esse vídeo, que é assim, ó, não sabote o olhar para a fonte que é você, porque para que você faça trocas equilibradas, você precisa transbordar. E só transborda uma fonte limpa. Uma fonte que está entupida, um cano que está cheio de folha, cheio de barro, cheio de coisa velha, cheio de lodo, não jorra água limpa. Lembra dessa imagem? E aí, o ponto que eu quero fechar esse vídeo é o seguinte, ó, não sabote o olhar para a fonte, o cuidar dessa fonte maravilhosa, porque você é um canal, com egoísmo. Não tem a ver com isso, tá? Egoísmo é você se fechar em você, esquecer tudo que existe e atropelar. O autocuidado, cuidar da fonte, significa eu preciso cuidar de mim, eu preciso me abastecer e me nutrir para que eu transborde, para que eu possa ofertar a outro o melhor de mim. Então, para que eu possa ofertar o outro, estar na frente dando o melhor de mim, eu preciso cuidar de quem eu sou. É sobre isso. Ó, esteja aqui comigo, mande temas que você quer que eu fale aqui. Fala pra mim como que tá o seu cuidado com a fonte. Como é que você se cuida? Não se cuida? Se cuida, mas você começa e para. Como é que tá esse olhar para você? Quero saber. E compartilha. Compartilha, assina o canal. Toda semana tem vídeo novo aqui. Esse é o canal da Empreendedora Holística, então esteja aqui comigo. Um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo.